Soundabarabe, tirabadem barabadi barie. Berabiribidam baramdaradera, sayundaraye. Soundabarabe, tirabadem barabadi barie. Berabiribidam baramdaradera, soundaraye. Vou de conversa em conversa, você vai arranjando jeito de brigar. Vou de palavra em palavra, você... Tervetuloa, bem-vindos ao programa Conversando em Nossa Língua. Hoje, estou conversando sozinha, a Silvia está de férias no Brasil, mas nós temos que dar continuidade à nossa série Educação e hoje vamos falar um pouquinho do segundo grau dos cursos técnicos e do ensino médio. A Finlândia tem apenas 5 milhões de habitantes. Por essa razão, não se pode perder nenhum jovem. Este é o pensamento em relação ao serviço militar aqui na Finlândia, onde não se sobra, é um serviço obrigatório. E agora, semana passada, ingressaram junto com os meninos 300 mil meninas. Bom, mas eu estou falando isso para mostrar que o mesmo pensamento é em relação à educação. Com apenas 5 milhões, com um contingente tão pequeno de jovens, como que a Finlândia vai deixar de investir na educação? O ensino é obrigatório dos 7 aos 16 anos aqui na Finlândia. Quer dizer que o ensino médio ele não é obrigatório até a 9ª série. Mas mesmo assim as pesquisas mostram que apenas 1% dos jovens param na 9ª série e não continuam seus estudos no ensino técnico ou no ensino médio, que é o Lúquio. Bom, na verdade, é muito difícil conseguir emprego aqui se você não tem o ensino técnico. Então, muitas vezes, inclusive, brasileiros pensam em vir para cá e trabalhar em qualquer coisa. Não é assim, não é como nos Estados Unidos. Auxiliar de pedreiro, por exemplo, você precisa ter um curso. Cozinheiro, você precisa ter um curso. Até para faxineiro, você tem que ter um curso. Então, uma pessoa que não termina o ensino médio, ela tem muito poucas possibilidades realmente de trabalho. Talvez esse número sejam pessoas que saiam do país para estudar fora, que não continuam aqui, ou pessoas que resolvem trabalhar em fazendas, porque aí, é claro, ou no seu próprio negócio, você não vai necessitar de um diplominha. Bom, vamos falar então dessa continuação, como que o jovem continua. Bom, como já foi falado no último programa, saindo da 9ª série você vai ver a sua porcentagem, quanto de pontos você tem e aonde que você pode entrar. Então, ensino técnico. Por que escolher o ensino técnico? Bom, são muitas razões. Vamos dizer assim que uma delas é a pessoa que não está interessada em continuar uma carreira acadêmica. Ela não está interessada em ir para a faculdade. As pesquisas mostram que pais que não estudaram ou pais que fizeram simplesmente o ensino técnico aqui na Finlândia, geralmente os filhos tendem a seguir o mesmo caminho. Quer dizer, eles não têm talvez um incentivo em casa ou um exemplo em casa do porquê eles precisariam seguir uma carreira acadêmica. Então a maioria segue o caminho dos pais e escolhe um ensino técnico. O ensino técnico aqui, ele não é mal visto ou ele não existe um preconceito em relação àquele que fez faculdade e aquele que fez o ensino técnico. A sociedade possibilita que você escolha sem pressão o que você quer fazer. Se você não tem vontade, se você não tem inclinação para a parte acadêmica, você não gosta de ler livros, fazer resenhas, se você não gosta de escrever, se você não gosta dessas disciplinas, se você é uma pessoa mais prática, você quer já botar a mão na massa, você já quer ganhar dinheiro, você quer estar no mercado, você pode escolher um ensino técnico. Uma pessoa pode muito bem aqui arrumar canos, por exemplo, ser um encanador ou um torneiro mecânico ou qualquer profissão mais simples de ensino técnico, porque ela vai ter a casa própria, vai ter o carro, as crianças vão estar estudando, ela vai ter direito a lazer, por exemplo, nas piscinas públicas, ou ela vai ter direito a teatro se ela quiser, ou a várias outras maneiras de lazer que vão ser gratuitas ou quase gratuitas. Ela vai também poder economizar o dinheiro, vai poder viajar se ela quiser, vai poder estudar línguas se ela quiser. Então, assim, a questão de você escolher o que você quer fazer na vida, ela não está relacionada a será que eu vou ter o poder aquisitivo para ter uma vida tranquila no futuro?
como nós temos no Brasil, né? E venhamos e convenhamos, né? Aquela velha historinha que nos foi contada: estude, estude minha filha, estude meu filho, para você ser alguém na vida, para você ter chance, para você ter dinheiro. Já provou que não funciona. No Brasil, não adianta você ter o diploma. Tem muita gente com diploma, com muita capacidade, que está desempregado. Estar desempregado no Brasil é você perder a chance de ter uma vida digna, completamente. Isso eu não preciso nem explicar, né? Porque eu estou falando para brasileiros, então eu não preciso explicar o que é. Mas em relação à sociedade finlandesa, a diferença de classes e de camadas aqui é muito pequena. É claro que existem pessoas com dinheiro e pessoas mais ricas, mas a porcentagem é muito pequena e elas não estão tão afastadas, tão longe da realidade de uma pessoa ou talvez desempregada. Bom, então voltando, né, ao ensino técnico, um trabalhador, vamos dizer, de uma obra, um trabalhador que arruma canos, um mecânico, talvez da área de TI que arruma computadores ou qualquer outro ensino técnico, aqui ele vai ter uma vida digna, os seus filhos vão ter uma vida digna, ele vai ter o direito a lazer. Claro que não vai estar sobrando, claro que talvez ele não tenha um carro zero, claro que a casa dele talvez seja uma casa mais simples, mas a questão é, ele vai ter tudo. E nisso a Finlândia é uma sociedade muito justa, onde ela procura manter uma igualdade social. Então, assim, a pessoa pode tranquilamente, o aluno pode escolher o ensino técnico sem medo, sem pressão de que se ele escolher, se ele preferir ser mecânico, se ele gostar de estar com a mão na massa, ele vai abdicar de uma vida boa no futuro. Não, ele vai ter a mesma vida, dependendo aí dele, se ele quiser gostar de economizar, claro, dependendo de como ele vai levar a vida dele, uma vida normal, uma vida satisfatória, uma vida digna, é uma vida ok, entendeu? Uma vida tranquila. Bom, outra razão também é lógico, está ligada a isso tudo, é querer ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho. Com o ensino técnico, você já no segundo semestre, você já pode estar no estágio ganhando, ou você pode mesmo trabalhar numa empresa, porque você está ali já direto no objetivo, né? Você não está lendo livros, você está lendo manuais, você já está se inteirando do mercado. Como aqui na Finlândia, os jovens saem de casa muito cedo, então muitos jovens preferem sair de casa trabalhando do que depender do social. Bom, essa é uma questão que eu vou abrir um parêntese aqui. Um filho, um homem, ou mesmo uma mulher, mas vamos falar um homem de 25 anos que esteja morando com os pais, é extremamente estranho aqui. Extremamente. Aqui se sai de casa muito cedo. Geralmente as meninas saem entre 17, 18 e 19 anos e vão morar com os namorados, sozinhas ou com as amigas. Os meninos vão para o exército, então eles saem um pouco mais tarde. Eles às vezes esperam terminar o segundo grau e vão para o exército um pouquinho mais velhinhos, de 19 a 20 anos. Quando eles saem do exército é muito natural e se espera, a sociedade espera que eles saiam de casa. Que eles saiam de casa. Se eles não tiverem como pagar um aluguel, se eles não estiverem trabalhando, existe a possibilidade de eles irem no serviço social e explicarem que eles estão saindo de casa e que eles precisam de ajuda. Então o serviço social vai ajudar com o aluguel, vai ajudar até com a questão de comida, ou às vezes eles ganham um opintotuk, que se chama ajuda de estudo também, quando eles estão estudando. Isso é uma maneira de você manter todo mundo em equilíbrio, não deixar cair ninguém. Por exemplo, a pessoa está desempregada, tem filhos, o que ela vai fazer? Então, o social ajuda. Então, você pode sair oficialmente de casa com 17 anos, se os pais derem permissão. Se os pais não derem, 18 anos, é lógico, você pode sair de casa. Então, já que você vai morar sozinho, já que você vai largar a família e enfrentar a sua vida tão jovem, muitos jovens pensam, principalmente os homens, pensam, olha, eu já vou então querer ganhar o meu dinheiro, eu não vou ficar esperando desempregado 3, 4 anos no ensino médio sem dinheiro. O jovem que está no ensino médio fazendo lucro, esses 3 anos de lucro, ele vai ganhar uma ajuda financeira ou ele vai pedir um empréstimo escolar. Ele não vai poder trabalhar, para poder se manter. Bom, então essas são as razões do ensino técnico. O ensino técnico aqui é muito bom, ele é muito procurado, a maioria dos jovens prefere o ensino técnico para se
integrarem mais cedo no mercado de trabalho, já constituírem família, já se sentirem independentes. O ensino técnico também, como eu falei, é de muito boa qualidade. Existem escolas, várias escolas, e perto da casa, assim como vai existir o ensino médio, os LUCs também. Então é uma decisão do aluno qual ensino técnico ele vai querer. Bom, para passar para o ensino técnico, ele não precisa ter uma pontuação tão alta, como já foi falado. Ele vai ter que passar por uma prova, dependendo de qual linha, área ele escolheu, ele vai passar por uma prova de conhecimentos gerais e muito possivelmente vai passar por uma entrevista também. Vai ser perguntado qual é a motivação dele para aquela área e o porquê que ele está ali, o porquê que ele quer. Bom, ele vai enviar todos os papéis e provavelmente no verão, nos meses de final de junho, ele vai receber a resposta, porque em agosto já vai começar as aulas. Junho e julho são as férias de verão, onde vem as respostas se você foi escolhido ou não para as escolas que você aplicou, para que você pediu. Bom, falando agora do LUC. LUC, então, é o ensino médio, aquele conhecido como científico, há muitos anos atrás. Bom, para se entrar no LUC, como já foi falado, não é tão fácil, né? Você tem que ter a pontuação, mas se você termina a 9ª série, você quer fazer o LUC e você não conseguiu, você tem a chance de fazer a 10ª. Você faz mais um ano e aumenta os seus pontos. Você vai pedir de acordo também com as ênfases, qual escola que você prefere, ou então uma escola perto da sua casa. Mas a ênfase vai ajudar o aluno no futuro, no que ele vai querer fazer, se ele já tem uma ideia de qual universidade, qual faculdade ele vai querer. Bom, o LUC também é completamente de graça, os pais não pagam nada, mas pagam os livros. Porque pagam os livros porque já não é mais obrigatório o aluno estar lá, ele vai se ele quer. Então, em média, assim, eu posso dizer que no primeiro semestre gasta-se 500 a 600 euros na compra de livros. É bem caro. Alguns desses livros são já para todo, como por exemplo história, vai ser o livro de história é um livro grosso que vai ser usado nos 3 anos, então você não vai precisar mais comprar o livro de história, mas muito provavelmente cada semestre você vai precisar sim de alguns livros a mais, de acordo com as disciplinas que você vai escolher. Bom, o aluno vai ganhar a grade, né, a grade escolar, que o ensino do LUC é muito parecido com o da Universidade do Brasil. Ele vai ter as mesmas responsabilidades e o mesmo poder de escolha também que se tem numa universidade. Ele vai ganhar a grade básica com todas as disciplinas básicas que o aluno vai ter que cursar e ali ele vai poder escolher outras disciplinas além. O LUC pode ser feito em 3 anos, como se faz no Brasil, ou 4 anos, se você quiser se interessar por mais algumas matérias, ou se você ainda não decidiu. Tem muitas pessoas que entram no LUC porque não sabem o que fazer. O LUC é uma boa oportunidade de você pensar, ver as matérias, se imaginar daqui a alguns anos numa faculdade estudando e se aperfeiçoando naquela matéria, naquela disciplina. Bom, uma coisa interessante que tem aqui na Finlândia é que existem as disciplinas curtas e longas, ou compridas, né? Será pitka. Por exemplo, matemática, química, física. Isso é interessante porque o aluno que não é bom em matemática e ele é melhor nas humanas ou mesmo nas biocientíficas, ele não precisa fazer a longa. O que é a curta? A matemática curta é a base, é o mínimo que está no currículo, né, no MEC finlandês, vamos dizer assim, que o aluno tem que passar, né, nesse ensino médio durante esses 3 anos. Então ele escolhe a matemática curta, ou a física curta, ou a química curta, ele vai ter assim o mínimo, vai se estudar, por exemplo, em uma aula, uma questão, alguns exercícios, depois vai se pular para outra, não vai se estudar tudo, só mesmo o que é obrigatório, e ele vai passar mais rápido por essas disciplinas, mas vai ter todos os anos, ele vai ser obrigatório ele passar pela matemática 1, 2, 3, pela física 1, 2, 3. A longa. Bom, a longa é para aquelas pessoas que gostam da matemática, né? As pessoas que se dão bem com a matemática, ou a química, ou a física. A longa vai estudar tudo com mais calma, vai ficar 1 mês, de repente, numa operação, trabalhando com uma fórmula, vendo possibilidades, outros problemas e tal. Então, essa é matemática longa e claro que ela é indicada para aquelas pessoas que querem para arquitetura, para engenharia, para as exatas, ou mesmo, claro, para matemática.
Muitos intercambistas já falaram e comentaram que o ensino da matemática aqui na Finlândia é muito fácil. Não é bem assim. Eles põem os intercambistas justamente na matemática curta, porque não se sabe o background, da onde que veio esses alunos. E geralmente eu posso dizer para vocês, olha, com conhecimento de causa aqui, Finlândia é o país da matemática, é o país dos engenheiros, é o país do pensamento lógico. Eu vi desde a primeira série assim como eles trabalham, como é a questão, o raciocínio deles. Então a matemática longa ela é bem difícil sim, e ela não é para qualquer um. Então para evitar mais problemas, né? Se você não sabe de onde que vem o intercambista, qual país que ele veio, qual é a relação dele com a matemática nesse país, qual é o nível de ensino neste país, eles põem o estudante na matemática curta. Então eu já vi vários brasileiros dizendo, mas é muito fácil a matemática aqui, é moleza, lá no Brasil a gente tem isso, tem aquilo, é muito mais difícil. Porque eles estão na curta, né? Vai colocar na longa para ver, para ver o que eles vão falar, né? A longa é realmente para quem gosta, para quem se dá com a matemática, não é para alguém como eu, por exemplo. Não é. Isso é um aspecto interessante. Então, o aluno pode escolher, né, o que ele quer estudar, ele não precisa passar por aquele terror, assim, de noites em claro, porque não gosta de uma coisa, não consegue entender. Bom, ele pode escolher várias outras disciplinas, ele pode começar a estudar línguas se ele quiser, se ele talvez até pretenda no futuro estudar línguas ou ele pretende fazer alguma universidade que ele vai precisar, ele já pode começar a estudar. Eles têm também teatro, dança, várias outras disciplinas que o aluno pode fazer dependendo, estimulando a criatividade, né? Eu posso dizer que só entre nós, os finlandeses não têm muita criatividade, assim, nós temos mais. O brasileiro é muito mais rápido, muito mais criativo do que o finlandês. Mas claro, mesmo assim, eles se estimulam e no tempo deles, né, sai muita coisa boa, sai muita coisa interessante, assim, diferente um pouco do nosso ponto de vista, mas muito claro, muito interessante. O finlandês é mais assim de pensar, né? Ele pensa, analisa, enquanto que o brasileiro já está fazendo, o finlandês está lá. Interessante, são culturas interessantes, diferentes, né? Bom, então esse é o segundo grau, o Lúquio, o nível das disciplinas é um nível já de faculdade, eles vão ter uma sociologia muito interessante, uma psicologia já muito interessante também, todas as exatas vão ser bem fortes, bem trabalhadas, as humanas também vai ser excelente mesmo, os livros, a questão, me perguntaram do livro de história, se a história daqui é diferente da história do Brasil, não é a história, o livro de história, não sei se é diferente, se não estuda essa história, só da história da Europa, se dá uma geral, história da América Latina, algo assim bem geral, mas se vai estudar mais a Europa, é lógico, e também se estuda muito a Segunda Guerra, as guerras aqui são muito importantes, não só a Finlândia como a Europa dá muito valor e a questão da guerra ainda está muito presente, então eles exploram muito e é muito conversado, muito estudado, muito analisado as guerras aqui. E é interessante assim que quando se fala em Segunda Guerra, quando o professor dá um texto, quando se começa uma discussão, realmente surge uma discussão. Os alunos, eu vi alunos assim da 7ª série participando e dizendo, a minha bisavó, a minha avó ainda tem isso da Segunda Guerra que aconteceu e tal, e os professores mesmo contam histórias deles, da guerra, então assim, a história é muito viva aqui na Finlândia, a relação também à Idade Média, castelos, você pode ver, né, ir nos castelos e a religião, quando houve a mudança católica, a Finlândia foi inicialmente católica, depois ela virou luterana, os católicos foram expulsos daqui, então assim, ainda está muito viva a história é algo muito vivo, muito importante, enquanto que nota-se que no Brasil a história está muito longe, na Idade Média para nós não existiu, então é tudo muito longe, mas assim, é interessante, é muito interessante assim, como as disciplinas aqui são mais estudadas e como elas são mais fortes, mais importantes, os alunos mesmo dão mais importância para isso. Por exemplo, os alunos fazem uma prova final quando eles saem do Lúquio para entrar na faculdade. Seria uma espécie de Enem, onde você pode escolher
quais disciplinas que você vai fazer. Você tem um número mínimo de disciplinas e você pode escolher. Se você quer deixar a matemática de fora, você pode deixar. Você pega as humanas que você gosta. Vocês já viram que eu detesto matemática. Vamos dizer assim, se você quer deixar Aidenkieli, que é a língua finlandesa, é obrigatória, ok. Mas se você quer deixar a biologia, você deixa. Vamos mudar. A biologia você deixa fora. Você pode pegar, como eu falei, religião, estudo religioso, ou outra qualquer disciplina. Então você faz essa prova e você tem uma redação, é lógico, para ver qual vai ser a tua nota, para você, é como se você se forma ou não, você passa, você termina o segundo grau, o Lúquio, e esse papel você vai levar, você vai mostrar na faculdade, para ver se você é aceito na faculdade. Bom, para vocês terem uma ideia, teve uma revista que publicou as melhores redações deste ano do pessoal do segundo grau. Vocês terem ver o nível de redação. No Brasil se publica as mais esdrúxulas, né? Aqueles erros de português bravo e aquelas questões em que a pessoa não entendeu nada do que foi falado. Não, aqui se publicou as melhores. Claro, é lógico que existem também redações muito ruins, é lógico que existem pessoas que estão mais nos videogames do que nos livros e sabe, aquele fiasco, mas mesmo assim o nível de ensino é muito bom. Bom, falando agora então, terminando em relação ao Lúquio, um aspecto muito interessante, quando você se forma no Lúquio, você recebe esse chapéu, o chamado Valkolak. Isso é uma questão bem interessante que as pessoas perguntam para mim, o porquê desse chapéu. Bom, eu me formo no Lúquio e a parte mais emocionante, mais importante, vai ser a hora que eu recebo o chapéu. Eles dizem, ok, parabéns, agora vocês são do Lúquio, por favor, coloquem o seu chapéu. É como se fosse uma formatura de universidade para eles. Bom, isso foi uma espécie de uma piada, uma sacanagem da elite. Vamos dizer, 100 anos atrás, quando a Finlândia era muito pobre, só a elite podia estudar, a elite, principalmente os suecos, né, que faziam parte da elite, alguns finlandeses. Só eles podiam se dar ao luxo de ir para o Lúquio, para o segundo grau, e ficarem, para o ensino médio, e ficarem 3 anos parados estudando, e os pais pagando tudo, morando na casa dos pais. Enquanto que os pobres, eles tinham que trabalhar nas fazendas, e não tinham condições, eles estudavam até a 9ª e depois eles tinham que ir para o mercado de trabalho, tinham que trabalhar. Quando você se formava, então você tinha que ser diferenciado, é lógico, dos pobres. Então você ganhava este chapéu na formatura do Lúquio. Então, o 1º de maio é o símbolo, né, do Dia do Trabalho. No 1º de maio, chamado Vapo, a elite resolveu fazer, então, essa sacanagem, como eu falo. Eles resolveram também comemorar, afinal de contas, a elite também trabalha, né? Principalmente aqui, na Finlândia, a elite também trabalha. Então, eles acharam injusto que só fosse uma festa dos trabalhadores. Então, a elite também resolveu sair para comemorar. Colocaram seus chapéus, mostrando que, olha, eu me formei no Lúquio, eu sou diferente, eu sou elite. Colocaram seus chapéus, saíam na época nas suas carroças, né, nos seus carros, botavam flores e saíam tomando champanhe, taças de champanhe nas praças, junto com os trabalhadores. Então, isso foi um aspecto muito interessante da história que permanece até hoje e da cultura finlandesa. Ainda é muito importante para o finlandês fazer o Lúquio. Embora muitas famílias, hoje em dia, famílias até acadêmicas, famílias abastadas, os filhos já não querem mais, justamente por essa questão de que eles não vão ser considerados diferentes ou não vão ter oportunidades na vida se não fizerem a faculdade, simplesmente não querem e optam pelo ensino técnico. Mas mesmo assim ainda é muito importante quando um filho se forma no Lúquio e usa o chapéu branco. Então até hoje, no dia 1º de maio, quem tem o chapéu, quem se formou no Lúquio, põe o chapéu para mostrar que é diferente dos outros. É interessante assim, uma sociedade, na verdade, que não tem classes,
usa o 1º de maio e a festa do Vapor para mostrar que sim, existe alguma diferença de classes. Mas isso, gente, isso veio dos suecos, né? Isso é uma tradição que o finlandês continuou, o finlandês incorporou, mas na verdade ela veio dos suecos, porque o finlandês sempre foi um povo simples e não tá nem aí se o vizinho não tem faculdade, ok? O que o vizinho faz? Bom, então é interessante assim, o pessoal vai para as praças, toma champanhe e usa o chapéu. O chapéu ainda é importante e é um orgulho muito grande para os pais verem seus filhos colocarem o chapéu branco. Bom, gente, então é isso. Não tem muito o que falar do ensino médio em relação ao que já foi falado, porque o cerne de toda a questão está, na verdade, no ensino fundamental. Isso é só uma continuação. Então, tudo que já foi falado serve agora, as peculiaridades, então, já foi falado. No próximo, então, vamos tentar falar um pouquinho aí o que acontece com esse aluno depois que ele ganha, né? Ok? Ele ganhou o chapéu. Bom, então no próximo vídeo vamos falar um pouquinho então da universidade, da Open University, da escola aberta e dos Aikos Opícios, que são as escolas para adultos. Até lá, tchau, tchau!